Você já fez alguma coisa que te deu medo de verdade? E não é aquele medinho bobo, não. É aquele medo mesmo de você congelar e não saber o que fazer. Eu já, e foi quando eu saltei de paraquedas. Vou te contar essa história hoje. E na verdade, a culpa disso tudo foi do meu marido, porque ele estava fazendo um curso de paraquedismo onde ele queria aprender a saltar sozinho. E eu tava lá como boa esposa apoiando seu marido no seu sonho. Até que um dia ele chegou e falou assim pra mim: "Você tem que saltar". Eu falei: "Não tenho não". Por que que eu não tenho? Porque eu morro de medo de altura. E quando eu constatei que eu morria de medo de altura, de morrer mesmo de medo de altura, foi com ele também. Uma vez ele me chamou para subir uma pedra que fica lá no interior de São Paulo, exatamente em Campos do Jordão, e chama Pedra do Baú. É uma pedra altíssima, onde só tem umas escadinhas, que ela fica bem fixada na pedra mesmo, e você vai subindo essa pedra, não sei quantas alturas, vou pesquisar e vou colocar aqui para você. Enfim, a gente subiu essa pedra e eu só me dei conta de que eu tinha medo realmente de altura quando eu estava subindo e eu olhei para trás. Aquele medo me deixou tão desesperada que minhas pernas tremiam igual desenho animado. Gente, quando eu cheguei lá em cima, eu fiz assim a maior força do mundo para conseguir subir, mantendo toda a calma e elegância, porque não ia adiantar nada, eu ia ter que subir, eu já estava no meio do caminho. Consegui subir. Quando eu subi, minha perna ficou igual de desenho animado. Sabe quando eles se tremem de medo? Eu não sabia que isso era possível. Isso é muito possível, porque minhas pernas ficaram assim incontroláveis. Do que? De medo de altura. Eu falei, meu Deus, eu tenho muito medo mesmo. Eu achei que era só, sei lá, uma vertigem, quando você olha de algum lugar muito alto, mas não, era um medo real. E aí, depois desse dia, até me aventurei novamente, a gente foi outra vez nessa pedra. Mas assim, tudo na base da muita coragem, porque vontade mesmo de falar, nossa, estou morrendo de vontade de subir nessa pedra. Estou morrendo de vontade de fazer algo super radical. Não, eu nunca tive essa vontade de fazer nada radical. Eu sempre fui na cara e na coragem mesmo, porque às vezes eu queria me desafiar e ultrapassar um pouquinho os meus limites. Até que chegou esse dia do paraquedas, ele não, a gente vai saltar, eu vou saltar sozinho e você vai saltar com o instrutor. Eu falei, ah, amor, pra que isso? Ele, não, você vai ver que é diferente, é legal, você vai gostar da experiência. Eu falei, mas gente, a pessoa, no caso meu marido, não tem medo de nada. Eu falei, esse homem não tem medo de fazer nada, gente. Tudo pra ele é super divertido, ele adora se jogar dos lugares, adora se pendurar nas coisas. Eu falei, ai, eu não sou assim, eu tenho medo. Mas de tanta insistência, eu falei, tudo bem, eu vou ticar essa parte da minha vida, já saltou de paraquedas, vou ticar. E nunca mais vou querer saltar na vida. Chegou o dia, isso foi lá em Manaus, estava super apreensiva, né? Mas aí, como o salto de paraquedas também depende do clima, a gente estava naquelas, né? Porque o tempo já não estava muito legal. Eu falei, nossa, não vai ser uma boa ideia saltar hoje. E no fim das contas, não deu certo. Aí ficou pro dia seguinte. Lá vai Carolina, com a ansiedade, a flor da pele. Eu falei, gente, eu já queria acabar com esse negócio logo, ainda tem que ficar prorrogando por mais um dia. Fui no dia seguinte. No dia seguinte, o dia estava lindo, perfeito. Eu falei, ai, não, nada vai dar errado aqui hoje. Ainda bem, né? Fomos, no que a gente subiu na aeronave, era uma aeronave pequenininha que você fica sentado no chão mesmo. E a aeronave é sem porta, né? Falei, ah, já para começar a emoção dali. No que a aeronave subiu, eu senti como se eu estivesse andando de avião. A altura não me deu medo, o que eu fiquei surpresa, porque eu achei que mesmo pelo fato de eu estar andando no avião, o fato de eu estar praticando um esporte, mesmo que não fosse ali na hora, eu ia ficar apavorada com aquele momento. E isso não aconteceu. Eu achei a altura tranquila, achei de boa, vendo as coisas lá de baixo, falei, gente, parece que eu estou andando de avião, normal, nada mudou. Até então não fiquei com medo. Mas quando você vai indo para a porta, que o instrutor está atrás de você e você está aqui na frente, ele vai te empurrando, e chega uma hora que seus pés ficam para fora, só fica o pé do instrutor, e você olha para baixo e fala, meu Deus, é agora. Naquele momento, foi o único momento que eu senti medo, na porta da aeronave. E aí a gente saltou. No que a gente saltou, sério, gente, foram 3 segundos que eu senti aquele frio na barriga, sabe? Nossa, de muito forte, 3 segundos, sem brincadeira. Depois a gente continuou caindo e parecia que a gente não estava caindo. Isso que eu achei o mais bizarro de tudo. Parecia que eu estava num túnel de vento
E eu tava suspensa no ar. E eu achei que esse negócio ia ser aterrorizante. E pra mim, o medo foi mais do lado de fora do que do lado de dentro. Depois, quando eu abri o paraquedas, ele até deixa você dar uma controladinha no paraquedas, você dá uma viradinha, dá uns rasantezinhos que conseguem um pouquinho mais com velocidade, aí dá um friozinho na barriga. Mas eu fiquei surpresa de como foi legal e divertido saltar de paraquedas. Falei, gente, eu saltaria 1000 vezes de paraquedas do que eu iria naquelas montanhas russas dos Estados Unidos, sabe? Eu preferia saltar de paraquedas do que ir na montanha russa do Hulk, por exemplo, para você ter uma noção, você que já foi nos parques da Universal. Eu preferia 1000 vezes saltar de paraquedas, porque. E olha que eu não gosto de queda livre, eu detesto queda livre, principalmente de brinquedos, elevadores, de se jogar, não gosto disso. Mas o paraquedas foi totalmente diferente, uma experiência muito gostosa, não parecia que você estava caindo. Não sei se eu já saltaria de novo, porque eu já saltei uma vez. Falei, gente, calma aí, né? Ainda tenho medo de altura, não sou lá essas coisas de super coragem, mas sempre que eu posso eu estou me desafiando. E aí fica aí essa mensagem para você que nunca saltou de paraquedas e que tem medo. Experimenta. Experimenta. Esse é um relato de uma pessoa que tem muito medo de altura e encarou e foi muito legal. Acho que você vai gostar também. E é isso que é legal da vida, né, gente? A gente tem histórias para contar, ter momentos alegres, momentos que você tá ali apreensivo e você supera um medo, supera um desafio. Não tem coisa mais gratificante do que você viver a sua vida de maneira com entusiasmo. Esse foi o meu relato de uma pessoa medrosa de paraquedas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Manda esse vídeo para aquela pessoa que morre de medo de saltar de paraquedas, mas que não pode perder essa oportunidade. Deixa aqui nos comentários se você já saltou, se tem vontade de saltar. E não esquece de curtir o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.